Queridos irmãos e irmãs, 13º domingo do tempo comum, nós vamos sendo guiados para mergulhar no mistério do amor de Deus, do seu plano, através da narrativa do evangelista São Marcos, ao longo de todo este ano litúrgico. É muito bonito ir acompanhando o Evangelho, vai revelando o rosto de Deus, pelas palavras, pelos gestos de Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto também Ele Deus. Uma natureza divina, um só Deus, três pessoas. Não podemos nunca esquecer isto, né? A palavra de Jesus é a palavra de Deus, não é simplesmente de um mestre, de um homem sábio, de um homem bom ou compassivo. Tudo isso Jesus é, mas Ele é mais do que isso. Ele é Deus, e por isso Ele pode dizer dele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A liturgia da palavra hoje, ela traz presente este tema da vida e da morte. A primeira leitura diz: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Jesus é vida, e quer vida em abundância. Mas nós precisamos entrar na dinâmica de Deus para perceber de que vida Jesus fala, qual é a vida que é verdadeiramente indestrutível, a vida de Deus. E por isso, compreendendo e conhecendo esta vida, nós poderemos conservá-la, porque há um tipo de posicionamento diante da vida que leva à morte. Jesus diz: quem quer salvar a sua vida, a perderá. Quem se apega à sua vida, quem vive a sua vida de um jeito, vai acabar perdendo ela. Mas quem entrega a sua vida, um outro jeito de viver, quem vive segundo Deus, porque Deus é doação, é entrega, é generosidade. Quem dá a sua vida, nunca vai perdê-la, porque eu sou a ressurreição e a vida. E é muito interessante no Evangelho, volta esse tema da vida de um modo belíssimo. Um pai que vê a sua filhinha morrendo, e esta mulher que vai perdendo a vida nesse fluxo de sangue incessante. Vamos ao Evangelho e compreender aquilo que o Senhor quer dizer para nós hoje, porque o Evangelho ele precisa ser compreendido, e nós precisamos olhar para ele com um olhar que penetra no dado histórico, no acontecimento, isto é, isto que Marcos narra realmente aconteceu com Jesus naquele tempo.
ele se encontrou com este homem, com esta criança, com esta mulher, com estas pessoas. Há uma base histórica de verdade no Evangelho. Mas ao mesmo tempo, esse gesto, esta ação, este acontecimento na vida de Jesus, os seus efeitos não se esgotam somente naquele acontecimento. A mensagem daquilo que aconteceu chega para todas as gerações e chega também para nós. Isso é muito importante. As duas coisas estão presentes no Evangelho. A catequese, a mensagem salvífica para hoje, que ultrapassa a barreira do tempo, mas ela é dada numa... Em outras palavras, o Evangelho não é um livro de contos, uma narração inventada. Ela tem uma base histórica. É muito importante nós recordarmos isso sempre. Mas ela não é só história, isto é, ela não é só coisa do passado. Ah, aconteceu aquilo e que bacana, que bonito, como Jesus foi misericordioso com aquele homem, com aquela mulher. Mas agora já se passaram 2000 anos e Jesus já não está mais aqui. Não é assim. Esta mensagem nos alcança. E essa mensagem nos salva de algum modo também. Eu queria chamar a atenção a um aspecto bem particular deste Evangelho que nós acabamos de escutar. Falava do tema da vida, né? Em primeiro lugar, esta referência que o evangelista faz e fez no domingo passado já, sobre atravessar a outra margem, né? Jesus atravessou outra vez a margem. No domingo passado, Jesus também, né, ia para outra margem. Aqui nós já temos uma indicação. Essa linguagem, ela sugere que nós também atravessamos com Jesus para outra margem, né? Você pode falar desta vida eterna. Nós temos uma vida que começa aqui, mas uma vida que num determinado momento vai atravessar para o outro lado. Nós também um dia iremos definitivamente para a outra margem, né? Então aqui o evangelista já nos dá uma indicação de que tipo de vida ele vai falar depois aqui, desta mulher que busca a vida, deste homem que busca a vida do seu filho. Não é simplesmente esta vida deste lado, nesta margem, mas Jesus está nos convidando a um olhar que vai e alcança a outra margem também. Tem gente que pensa na vida só nesta margem, neste lado. E aí, o que Jesus vai falar, o que o Evangelho vai falar das pessoas que vivem com esta mentalidade, como aquele homem do Evangelho que dizia: ah, eu fiz uma grande colheita, agora o que eu vou fazer? Eu vou construir novos celeiros para armazenar a minha colheita e dizer à minha alma: descansa, regala-te, porque agora tu tens muita segurança. E aí Jesus vai falar no Evangelho o que sobre esta mentalidade de buscar uma segurança exclusivamente nesta margem. O que ele vai dizer? Você acha
nós consideramos a vida na sua integridade, nós planejamos a nossa vida e vivemos a nossa vida pensando só nesta margem, ou compreendendo que nós um dia teremos que atravessar também. E Jesus vai falar disso com palavras muito claras, fazendo uma advertência. Não se preocupem só em ter um tesouro aqui, onde o ladrão rouba, a traça destrói, mas preocupai-vos também em acumular um tesouro para o céu, onde o ladrão não pode roubar. Nem o leão não chega lá, né? Agora era tempo de imposto de renda, todo mundo estava sofrendo com isso, né? Nem o leão não chega lá. O leão que chega em todo que é lugar, né? Não chega lá. Nem o leão, nem o ladrão. São nomes parecidos, né? Mas essa é para outra conversa, né? Para outro dia. Então a outra, planejar a nossa vida. Planejar a nossa vida, levando em conta que hoje nós estamos nesta margem, mas chegará um momento que nós partiremos e faremos essa travessia para a outra margem também. O Evangelho, ele tem uma mensagem para esta vida, sem dúvida, mas a sua mensagem definitiva é essa mensagem que aponta para a vida eterna. Porque de que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro se viesse a perder a sua alma? De que adiantaria? Nada, né? E aí, nesse contexto, se aproxima este homem, suplicando pela sua filha. O Evangelho fala que aproximou-se um dos chefes da sinagoga e pediu a Jesus com insistência. O drama de um pai que pede por um filho, uma filha que está enferma. Muitos já passaram por isto. Com que intensidade se pede? Quantas noites de angústia, de súplica, de oração, quando um pai e uma mãe vê um filho enfermo. Nessa circunstância. Agora é interessante, e essa é a observação que eu gostaria de fazer e de deixar. Ele é um chefe da sinagoga. E Jesus estava em conflito com a sinagoga e com os chefes dos fariseus e os mestres da lei. Mas ele não vai para a sinagoga, ele vai até Jesus. Algo acontece no coração deste homem que faz despertar a fé e a confiança em Jesus, correndo riscos. Houve um momento, logo no início já da pregação de Jesus, em que aqueles que buscavam Jesus eram segregados, não podiam entrar mais, nem entrar mais na sinagoga, nem participar da vida da comunidade. Mas acontece algo no coração desse homem que lhe leva a correr riscos, inclusive, né? Porque ele descobre em Jesus a vida da sua filhinha. E então ele supera todos os seus esquemas, todo o seu jeito de viver a fé, e ele parte ao encontro de Jesus, com tudo que isso implica. O risco de ser ridicularizado,
Diziam o que de Jesus? Deste endemoniado. Assim, os mestres da lei, os chefes classificavam Jesus. Mas ele rompeu todas estas barreiras, porque ele descobriu algo em Jesus, um tesouro, que era muito maior do que tudo aquilo que ele poderia perder. Depois uma mulher aparece. Nós vamos ver como a atitude dessa mulher é muito parecida também com a atitude deste homem. Ela era uma mulher que tinha esse fluxo de sangue, por isso ela era considerada impura, segundo a lei do povo judeu. Então ela não poderia se aproximar das pessoas. Ela não podia nem ir no templo, nada. Ela estava numa condição de sofrimento enorme, porque ela não poderia buscar não poderia se aproximar de alguém. Se ela tocasse alguém, ela tornaria impuro aquele alguém, segundo aquela mentalidade. E o Evangelho fala que esta mulher já há 12 anos, isto é, uma quantidade grande de tempo. O 12 indica também na Bíblia essa totalidade, né? Ela buscava, ela já tinha gastado tudo, diz o Evangelho, em busca de cura. Mas quando ela vê Jesus, ela vai ao encontro de Jesus. Ela rompe também todos os esquemas. Ela corre risco também, porque ela corria o risco de ser lapidada, isto é, apedrejada, porque a lei indicava que ela precisava ficar distante, ela não podia tocar as pessoas, e mais tocar um homem santo como Jesus. Tanto que ela nem sequer toca o próprio Jesus, mas no meio da multidão, ela toca a orla do manto de Jesus. Mas ela toca com tamanha fé, e ela é movida por tamanha fé, que Jesus percebe e diz: alguém me tocou no meio desta multidão. Então essa mulher corre riscos também. Não é uma fé morna nem morta, mas é uma fé que leva a tomar, e é uma que nasce de uma descoberta. Aqui tem uma vida, aqui tem uma possibilidade de vida, aqui tem um tesouro que é maior do que tudo aquilo que eu posso perder, indo ao encontro deste tesouro. A situação que nós vivemos é muito semelhante hoje. Ir ao encontro de Jesus, com esta atitude de fé viva, assumindo os riscos dessa busca de Jesus, também implica na possibilidade de muitas perdas. Hoje, todos aqueles que colocam a sua esperança em Deus, na vida eterna, correm o risco de ser como aquele chefe da sinagoga, ridicularizados, segregados, considerados como ultrapassados, como gente de mentalidade infantil, superados. Hoje também nós estamos nessa atitude, nós estamos nessa condição de ou encontrar Jesus, a verdadeira vida, e apostar nesta verdadeira vida,
correndo riscos, ou nós podemos nos retrair, deixar que a morte entre, deixar que a vida vá se esvaindo de nós nesse fluxo de sangue. Este passo que o chefe da sinagoga e que a mulher hemorroísa deu, que eles deram, é precedido por uma certeza que nasce da fé. E nós queremos pedir isto hoje. Se a nossa fé perdas que possam acontecer na nossa vida, talvez seja porque nós não percebemos o tesouro que é Jesus, e que tudo vale a pena por ele. Então nós queremos dizer, disseram um dia para Jesus: Senhor, nós aumenta a nossa fé. A fé de que tu tens a verdadeira vida para oferecer. O chefe da sinagoga não foi buscar nas leis do judeu, nas práticas da sinagoga, a salvação, a vida para o seu filho. Esta mulher já estava desanimada com os médicos, depois de 12 anos. Também eles não podiam oferecer para ela a vida que ela ansiava. A gente fala hoje e pensa que a gente vive com maior liberdade, mas a nossa liberdade só diminui dia a dia. Nós obedecemos hoje mais regras, seguramente, do que os judeus e os fariseus o faziam, que eram 600. Hoje, em busca da vida, a gente faz tanta coisa. Eu não digo dos cuidados que são necessários neste tempo, não estou me referindo a isto, mas a essa mentalidade. Isso pode beber, aquilo não pode. Isso pode comer, aquilo não pode. Se tiver mais do que 10 gramas aqui, não pode. Se tiver isso, pode. Se não quer, tem que ir tal hora. Agora tem que tomar sol, agora não pode tomar sol. Agora tem que ir na academia, agora não pode ir na academia. Agora pode comer o ovo, agora não pode. Agora o chocolate é bom para a saúde. No dia de amanhã já não é bom mais também. E assim a gente vai nessa corrida louca, buscando salvar a vida. E se escrevem tratados, e todos os dias os meios de comunicação estão cheios de indicações sobre isso, oferecendo indicações para salvar esta vida, que vai se perder um dia no caixão, mais cedo ou mais tarde. Por mais que você coma ou não coma, por mais que você beba ou não beba, um dia ela vai acabar. Mas há uma ditadura que vai impondo, né? E nós vamos como esta mulher aí, buscando salvação, daqui para lá, escutando hoje um, escutando amanhã o outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E isso não salva definitivamente, porque um dia essa luta será perdida, e nós entregaremos o nosso corpo, e teremos que atravessar para a outra margem. Mas quando se fala desta outra margem, aí o louco somos nós, os loucos somos nós, os infantis somos nós, os que não sabem nada somos nós, não eles, que um dia dizem uma coisa e outro dia dizem o contrário, nessa luta insana
para salvar unicamente o corpo, para salvar unicamente esta vida que necessariamente vai se perder. Enquanto Jesus é a fonte da vida que não acaba nunca. Jesus é a fonte da vida e o encontro com Ele assegura uma vida que não será destruída jamais. E poucos se preocupam com isto. E poucos cuidam desta vida. Mas nós queremos cuidar das duas coisas: deste corpo, que é templo do Espírito Santo. Então nós queremos cuidar deste corpo. E vamos fazer todo o possível e o necessário e o que é bom para preservar a própria saúde e a saúde do outro, a saúde do corpo. Agora nós sabemos que um dia nós atravessaremos esta margem e que não adianta, por mais cuidados que eu tenha com este corpo, e devo ter, porque ele é templo do Espírito Santo, mas por mais cuidados que eu tenha com este corpo, um dia eu vou ter que entregá-lo à terra e atravessar a margem. E então eu preciso também encontrar a fonte da verdadeira vida e cultivar esta vida que não acaba mais. Quem é insensato? Quem é infantil? Quem é inconsequente? Quem está no mundo da lua? Quem pensa que esta vida é só cuidar deste corpo mortal? Ou quem é verdadeiramente sábio? Senão aquele que cuida deste corpo mortal, templo do Espírito Santo, aquele que cuida e se responsabiliza com a própria saúde do corpo e a saúde do irmão, mas que também se preocupa com a saúde da alma imortal e busca este encontro com a fonte da vida, que é o próprio Jesus. Por isso a liturgia nos ensina, a fé da igreja nos ensina que, desfeita esta morada nesta terra, o nosso corpo mortal, nós receberemos outro corpo imperecível das mãos do Senhor. Por isso nós caminhamos, fazemos essa travessia até a outra margem, em meio a tempestades e dificuldades, mas o fazemos em paz, e com confiança, porque nós sabemos que, encontrando-nos com a fonte da verdadeira vida, jamais vamos perecer. Que Deus sempre nos acompanhe, a fé cresça nos nossos corações, e nós façamos a travessia por esta vida com paz e com confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio